Boa noite a todos vocês, todos os nossos irmãos, todos aqueles que estão aí assistindo mais uma vez. Olha a gente aqui de novo com os vídeos, voltamos àquela estrutura antiga, é lógico, por precaução, né? Por segurança de cada um. Eu sei que o momento é diferente, mas isso não importa. O importante é que se nós permanecermos na nossa fé em Jesus, se nós permanecermos unidos uns com os outros, nós vamos superar qualquer barreira. Então, mais uma vez, nós vamos voltar aqui com nossos vídeos nas quartas-feiras. E independente se nós estamos perto, se nós estamos longe, eu quero que todos nós estejamos unidos num só propósito, que é aprender e glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu queria hoje já começar vamos dizer assim, uma minissérie de estudos relacionados à palavra de Deus, aproveitando o gancho, né, que o pastor Justin começou um estudo no livro de Esther, que aliás é um livro muito difícil de se pregar e também pouco pregado nas igrejas, né? Aproveitando esse gancho aí, eu queria aproveitar também essa semana que nós tivemos o Dia Especial das Mulheres, né? O Dia Internacional das Mulheres. Parabéns a todas elas, todas vocês que estão assistindo. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Vocês são extremamente importantes, não somente para o ministério, mas para as famílias, para as pessoas que estão ao seu redor, principalmente para Deus. E aproveitando tudo isso, né? O livro de Esther sendo pregado aos domingos com o pastor, o Dia Internacional das Mulheres. Então, por que não falarmos um pouco também a respeito do livro de Ruth? Então, eu queria que você já abrisse sua Bíblia aí no livro de Ruth, e algumas quartas-feiras nós vamos estar meditando e falando um pouquinho sobre este livro. O tema dessa série de mensagens é tomando decisões em tempos difíceis. Tomando decisões em tempos difíceis. Mais uma vez nós percebemos, né, que parece que o caos se instalou de novo aqui, não somente na nossa cidade, mas principalmente no nosso país. A pandemia continua, todo o sistema político está um caos, muitos problemas acontecendo, talvez algumas pessoas perdendo seus empregos, outras pessoas passando por necessidades, outras pessoas com problemas psicológicos, físicos. Mas no meio dessa tribulação toda, no meio de tudo isso que nós passamos, como que nós podemos tomar as melhores decisões? Como que nós podemos escapar de todos os problemas, ou como nós podemos sair de cada um desses problemas e não abandonar o caminho de Deus? Mas ao mesmo tempo que nós seguimos a Deus, ao mesmo tempo que nós estamos adorando e louvando a Deus, tomar as melhores decisões para a nossa vida cotidiana que nós precisamos. Por isso eu quero que você abra lá no livro de Ruth, se você tem aí, pega o seu celular, pega a sua Bíblia. Nós vamos ler hoje só 5 versículos. Ruth, o capítulo 1, o versículo de 1 até o 5. Vamos ler esse trecho, vamos falar um pouquinho sobre ele, meditar um pouquinho, e eu espero que Deus abençoe a sua vida. Tá bom? Ruth, tá aqui minha colinha aqui na frente, Ruth capítulo 1, versículos de 1 a 5, nos diz assim: Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Esses 2 filhos, eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Vamos fazer uma oração? Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque em meio a todo o caos, o Senhor ainda se faz presente, o Senhor está cuidando de nós.
Ajuda-nos, Pai, a compreender a sua palavra e a obedecer, Pai, aquilo que o Espírito Santo fala aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que tragédia, hein? Quando nós lemos esse livro, quando nós lemos o começo da história do livro de Ruth, a história de Noemi, né, com seu marido Elimeleque, nós percebemos que é uma baita de uma tragédia que está acontecendo aqui. Mas para nós situarmos melhor sobre aquilo que está acontecendo neste contexto aqui, o livro de Ruth, ele se passa na época dos juízes. Não sei se você leu aí no comecinho do versículo 1, vamos fazer aqui um mini estudo. Ele diz assim que na época dos juízes houve fome na terra. A época dos juízes foi uma época de aproximadamente 300 anos do povo de Israel. Esse período foi marcado por um período de muitas guerras, muita confusão e alguns homens que eram chefes de algumas localidades. Eles eram chamados de juízes. Eles não eram reis, eles não eram alguém que ficava à frente do povo todo de Israel, mas eles apareciam em algum canto da terra de Israel para solucionar alguns problemas. Entre eles Samuel, que algumas pessoas dizem que foi Samuel que escreveu este livro aqui. Não é uma certeza, mas a certeza é que essa história aqui se passa no tempo dos juízes. E para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui, e isso é muito importante para nós entendermos o contexto do livro de Ruth. Moisés, volta lá em Moisés. Moisés liberta o povo do Egito, leva o povo pelo deserto até eles chegarem às portas da terra prometida. Eles chegam até a terra prometida. Moisés morre. Depois de Moisés, Josué assume a liderança do povo de Israel e Josué luta 35 guerras para conquistar a terra prometida, a terra de Canaã, e o povo de Israel habitar naquele lugar. E aí Josué morre. E quem fica no lugar dele? Quem? Pois é, ninguém. Ninguém fica na liderança do povo de Israel. Então surgem líderes locais, que foram conhecidos como juízes. Esse foi um período muito turbulento na história de Israel, porque ele seguia um ciclo que, se você ler o livro de Juízes, você vai perceber que isso acontece muitas e muitas vezes, e com certeza você que já leu, já percebeu isso, que acontece o seguinte: o povo está seguindo a Deus, o povo se mistura com os povos que estão ao seu redor, e eles começam a abandonar a Deus. Deus envia um povo que está ali ao redor, um inimigo de Israel, para atacar Israel e atormentar a vida de Israel. Israel percebe que aquilo é um castigo de Deus, e aí eles se arrependem, e eles se voltam a Deus, eles buscam a Deus, Deus perdoa o povo, e o povo volta a buscar a Deus. E aí um tempo se passa, e o povo começa a se misturar com os povos ao redor, e o povo começa a ficar idólatra, começa a abandonar a Deus, Deus envia de novo alguém para castigá-los, eles se arrependem, etc, etc, etc. Fica nesse ciclo aí. E no meio de algum desses ciclos, está a história do livro de Ruth. E aí, lê comigo de novo o versículo 1 e 2. Fala assim: na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Presta atenção então. Aqui nós estamos falando de uma família que estava vivendo em Belém, dentro de Israel. E Belém, você que lembra de uma pregação que eu fiz há muito tempo atrás, Belém significa a casa do pão. Então estava faltando pão na casa do pão. Elimeleque, o chefe da família, né, o marido ali, toma uma decisão. Ele pega a sua família e fala assim: olha, nós vamos sair daqui, já que não tem pão, estamos passando fome, já que não tem pão, nós vamos para Moabe. Vamos tentar uma vida nova lá, porque lá tem pão. Se nós pensarmos hoje em dia, naquilo que nós vivemos hoje em dia, na nossa realidade, aparentemente, essa é uma boa decisão, não é?
Mas é engraçado como, quando nós fazemos o curso de História, tem uma palavra que é muito usada, um termo, na verdade, que é muito usado, que é anacronismo. Não sei se você já ouviu falar sobre esse termo, anacronismo. É um termo que é utilizado quando as pessoas tentam analisar algum contexto histórico baseado na sua realidade de hoje. É como se você pegasse e tirasse a história de sua ordem cronológica. Então, eu não posso olhar hoje para o mundo globalizado que eu vivo, para a facilidade de comunicação que eu tenho, para as colônias estrangeiras em vários lugares, para templos de adoração a rodo em todos os países. E eu não posso olhar para todas essas coisas e olhar para a família de Elimeleque que viveu há muito tempo atrás e falar assim, olha, é a melhor decisão que ele tomou. Ele tinha que buscar alguma coisa, afinal ele é o pai de família, ele tinha que buscar uma solução para sua família. Mas isso nós estamos falando da nossa realidade aqui. Como que funcionava naquela época? Naquela época era totalmente diferente. A mentalidade das pessoas era diferente, a cultura era diferente. E principalmente quando nós estamos falando de um texto bíblico, lá tinha um problema. Moabe era o problema. Por quê? Moabe era um dos inimigos de Israel. Moabe era um povo idólatra. Um dos seus deuses, dos deuses que eles mais adoravam, era Moloque. Lembra? Você que estava também algumas mensagens atrás, algumas pregações atrás, quem que era o deus Moloque? O deus Moloque era aquele que as pessoas sacrificavam os seus filhos ao ídolo. Então, esse era o tipo de povo. Além disso, no povo de Israel, eles tinham uma regra muito clara, que era que a nação de Israel, as pessoas, os homens, as mulheres, não poderiam se casar com pessoas estrangeiras, de outros povos. E Elimeleque, junto com Noemi, eles tinham 2 filhos com a idade para se casar. Então, se eles saíssem dali, provavelmente seus filhos iriam se casar com pessoas de outros povos. Mas, mesmo assim, ele tomou a decisão. E quando nós vemos aqui essa história, nós percebemos que quando nós tomamos uma decisão ruim, acontece alguma coisa ruim. Mas o foco que eu quero dar aqui é, nem sempre uma decisão que parece ser a mais óbvia é a melhor. Nem sempre uma decisão que parece ser a mais óbvia é a melhor. Tem gente, por exemplo, que acha que se separar no casamento vai se livrar de um problema. É a decisão mais óbvia. Mas aí arruma vários outros problemas, dinheiro, às vezes saudade, arruma mais responsabilidades, arruma briga de família, briga de pensão, problemas psicológicos com os filhos, tem muitos problemas. Por exemplo, tem gente que acha que mudar de emprego, ter mais dinheiro é ótimo, mas às vezes surge mais pressão, falta de saúde, não ter mais tempo para a família ou para a diversão. Tem gente que acha que comprar tal item ou tal produto vai trazer uma felicidade plena para ela e ela busca aquilo afinco, mas depois ela percebe que a felicidade vai embora e as contas permanecem. Então, nem sempre aquela decisão que parece ser a mais óbvia é a melhor. É por isso que nós temos que pensar muito a respeito daquilo que nós estamos querendo fazer. E se de fato aquela decisão que nós estamos tomando, se ela busca os caminhos de Deus. Pergunto, qual é o fator determinante para você tomar as decisões na sua vida? O que é o mais importante? O que motiva as suas decisões? O que claramente levou o Elimeleque a tomar essa decisão foi o seu coração, foram os seus sentimentos. E não que os sentimentos sejam coisas ruins, muito pelo contrário, os sentimentos são maravilhosos. Eu amo, por exemplo, amar as minhas filhas. Eu amo a sensação que me dá de estar próximo a elas, da minha esposa, dos amigos, reencontrar amigos de muito tempo. É maravilhosa essa sensação. O sentimento é muito bom, mas esse é o lugar dos sentimentos. Lugar de sentimentos não é lugar de tomar decisões, porque essas decisões podem ser muito erradas. Pode te levar para um caminho muito ruim.
O lugar de tomar boas decisões é o raciocínio, é o que você pensa, é o centro do seu ser, né? Que a Bíblia muitas vezes chama de centro do seu ser, de entranhas, é o seu raciocínio, aquilo que você é o seu intelecto, é pensar um pouco mais a respeito daquilo que você vai tomar uma decisão. E por que, quando nós pensamos, quando Elimeleque ele parasse um pouco para pensar a respeito da sua decisão, ele tomaria uma decisão melhor? Pensando agora com o contexto do Elimeleque, não o nosso contexto aqui. Pensa comigo, naquela época Elimeleque sabia que o seu povo tinha saído do Egito, sabia que pelas guerras eles tinham entrado na terra prometida, sabia que Deus tinha guiado o povo todo esse tempo, sabia também que no tempo dos juízes, muitas vezes quando acontecia fome, era por causa de uma crise de identidade do povo que não estava seguindo a Deus completamente, era por causa dos erros deles, que Deus tinha mandado povos vizinhos para castigá-los e eles precisavam se arrepender para isso. Mas, em vez de se arrepender, em vez de pensar racionalmente, em vez de olhar para aquilo que estava acontecendo e para o seu contexto histórico, para quem era Deus para ele, ele resolveu olhar para sua esposa e dizer: olha, vamos vazar daqui. Bora, vamos para Moabe. Eu não sei como é que foi o diálogo daquela família, mas eu fico imaginando muitas vezes Noemi olhando para o Elimeleque e falando: Elimeleque, você tá doido, é? Você tá doido, homem? E os nossos filhos? E os nossos meninos? Eles vão se casar com outros povos. Você sabe que isso é contra a lei do Senhor. Elimeleque, você sabe que lá não tem lugar de adoração. Você sabe que lá não tem pessoas que adoram um Deus verdadeiro. Você sabe que lá tem muita idolatria. Lá o bicho pega, ô maridão. E aí? Nós vamos nos perder de Deus. Mas mesmo assim, o Elimeleque tomou essa decisão baseado nos seus sentimentos. Eu vi uma história de um pastor que ele foi numa igreja, era um pastor missionário, ele foi pregar e ele estava contando sobre as suas experiências no campo missionário, no leste europeu, na Ásia. E enquanto ele falava, tinha uma senhora que estava com uma criança no colo, e aquela senhora começou a ficar muito emocionada com aquela história. E depois que acabou a mensagem, ela chegou para o pastor e falou: pastor, Deus falou comigo, viu? Deus falou no meu coração e ele está me dizendo que eu vou ser missionária na Ásia. Eu vou largar tudo e vou para a Ásia. O pastor olhou para ela e falou: nossa, irmã, que maravilha, hein? Que bênção. Mas a irmã já falou com o seu marido, né? Eu vi que ele não está aqui no culto, já conversou tudo certinho, está tudo certo. Ela falou assim: não, meu marido não, eu vou sozinha. Porque Deus falou no meu coração, eu vou deixar meu filho aqui, deixa a criança com ele, a gente se vê uma vez ou duas vezes no ano e tá tudo certo, eu vou cumprir o meu chamado. O pastor olhou para ela, olhou no fundo dos olhos dela e falou: minha irmã querida, não foi Deus que falou com você, não. Sabe quem falou com você? Seu coraçãozinho. O seu coraçãozinho é enganoso. Os seus sentimentos, eles enganam quando você vai tomar uma decisão. Por isso você tem que pensar bem, porque Deus não vai destruir uma família para seguir um outro mandamento. Ele não vai te mandar pregar sendo que você vai destruir a sua família. Os planos de Deus são completos. Temos que pensar. Nossas decisões devem ser baseadas no nosso intelecto, no nosso raciocínio. Mas espera aí, pastor, você está falando de ser missionária lá do outro lado do mundo. Mas não é da vontade de Deus ir contra a vontade de Deus. Percebe o que eu estou querendo dizer? Quantas pessoas eu vejo hoje falando de Deus, pregando de Deus, mas conscientemente fazendo coisas que vão contra a vontade de Deus. E elas estão tranquilas em relação a isso, elas continuam falando de Deus como se nada tivesse acontecendo, mas mesmo assim fazendo coisas que vão totalmente contra a vontade de Deus. E mesmo quando são pequenos detalhes, quando são coisas pequenas, nós achamos que está tudo bem, mas não está tudo bem. Porque essas pequenas decisões também vão levar às consequências ruins. Tem gente que fica esperando que Deus de alguma forma vai aparecer, ou vai vir um anjo no quarto dela e vai falar assim: eis que te digo,
né? Porque normalmente anjo fala isso, né? Eis que te digo. Eis que te digo, vai. Eis que te digo, fica. Mas não é assim que acontece. Nós precisamos tomar as decisões. Nós precisamos pensar a respeito daquilo que nós temos fazendo, aquilo que está acontecendo ao nosso redor, aquilo que a palavra de Deus nos diz, pensar um pouco a respeito daquilo e tomar as melhores decisões. Olha comigo de novo, versículo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver, olha, presta atenção aqui, por algum tempo nas terras de Moabe. Então, presta atenção que nessa vontade, né, nessa coisa do sentimento, nós vamos viver lá, e talvez a mulher falou para ele, todas essas coisas, olha, lá é um lugar ruim, e talvez, eu estou só, como diriam os antigos, né, conjecturando, tá? Talvez o marido falou assim, não, a gente vai ficar lá só por um tempinho só quando passar fome a gente volta para cá, volta para Israel, mas a ideia era essa, viver lá por algum tempo, beleza, versículo 1, já no versículo 4, olha o que aconteceu, eles se casaram, os filhos, com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth, depois de terem morado lá por quase 10 anos. Se a ideia era ficar por um breve tempo, de repente, o negócio foi passando e eles perderam o controle ou ficaram confortáveis com aquela decisão errada que eles tomaram e beleza, continuou. No calor do sentimento era um breve período, mas depois 10 anos era uma coisa muito grande. Ou seja, momentos de limite, momentos de pressão mostram qual é o nosso verdadeiro caráter. Quando a coisa aperta para o nosso lado, nós vamos mostrar de fato qual deve ser a nossa decisão. Se é pensar bem e falar assim, não, eu vou seguir a vontade de Deus. Eu estou aqui sofrendo, eu estou passando por um momento difícil, eu sei que se eu tomar essa decisão aqui, talvez eu vai ter que sofrer um pouquinho, mas eu vou tomar porque é a vontade de Deus. Ou se eu vou abandonar tudo e falar assim, não, é só um breve tempo, não, é só uma coisinha aqui, é só um negocinho aqui. Momentos de limite mostram qual é o nosso verdadeiro caráter. Exemplo para você entender, uma briga de casal. Já viu briga de casal? Normalmente briga de casal não é ninguém falando baixinho, tranquilo, eu te amo, viu? Porque, não. Briga de casal é gritaria, é barulho. Tem casa que eu sei que voa chinelo, voa copo, o negócio é... Mas além disso, é no momento da briga que as pessoas falam o que elas pensam. Você percebeu isso? Que elas guardam pro dia a dia, não falam nada, mas no momento da briga, o marido tem coragem de olhar para a mulher e falar assim, também você é gorda? Ele fala, porque aquilo está guardado no coração dele. E no momento de limite, no momento de pressão, ele mostra qual é o seu verdadeiro caráter, que às vezes é fazer a coisa errada. Não só esse exemplo, mas no trânsito. Quando não está no trânsito, o trânsito está tranquilo, você está lá ouvindo o seu rádio, ouvindo o seu louvorzinho gospel, está muito feliz. Mas, e quando começa a pressionar, quando você está atrasado, quando você tem que correr, e quando o trânsito para, e quando tem aquele cara na faixa da esquerda, que abençoado, andando devagarzinho, tranquilo, como é que você chama ele? De irmão querido, né? De irmão abençoado de Deus, eu te amo, meu irmão. É na hora do aperto que nós mostramos quem nós somos. E sabia que às vezes Deus que provoca isso? Deus provoca isso não para que ele saiba quem nós somos, mas para que nós possamos olhar para nós mesmos e compreender quem nós somos. Porque por muitas vezes nós achamos que nós somos outro tipo de pessoa, às vezes nós achamos que nós estamos tomando as melhores decisões, mas quando a coisa aperta, é que nós vamos mostrar de fato se nós estamos mesmo no lado de Deus, se nós estamos mesmo tendo uma conduta cristã, se nós de fato vamos seguir a vontade de Deus, independente daquilo que vai acontecer. Bom, mas quando eles chegaram lá em Moabe, aconteceu uma coisinha suave, básica. Elimeleque teve uma consequência disso. Qual que foi a consequência? Você leu aí comigo? Morreu. Ele morreu. Quando? Não sei. Do que? Não sei. Eu só sei que ele morreu. E isso ruim, né? Porque ele deixou a sua família na mão. E as coisas só pioraram. A Noemi agora, a matriarca, ficou sozinha com os seus 2 filhos. E aí, o que vai fazer?
Vamos voltar, é a melhor decisão a tomar. Vamos voltar para a terra, né? Prometida por nós, a casa do pão. Deus falou para ficar ali, mas não. Noemi ficou paralisada. Como nós lemos aí no versículo 4. Moraram lá, eles se casaram, os filhos cresceram, casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. E depois de ter morado lá, depois que eles moraram lá por quase 10 anos, morreram também o Malom e o Quilion. E a Noemi, versículo 5, Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Eu não sei como vocês leem o texto, mas eu leio de uma maneira meio doída, curto e grosso. O autor fala, olha, foi lá, deu tudo errado, o marido morreu, os filhos casaram com mulheres que não era para casar, eles morreram também, ela ficou vivendo 10 anos lá, e ela continuou vivendo lá. Diante da tempestade, diante de uma situação difícil, nós não tomamos uma decisão para mexer. A Noemi, ela ficou quietinha no cantinho dela. Talvez ela pensou que depois que o marido morreu e os filhos casaram, ela falou, agora vai ajeitar tudo aquilo, meus filhos vão prosperar, vão continuar na vida normal. Mas não, esse não era o caminho que Deus queria para eles. Aquela terra não era o lugar para eles. Mas ela ficou apática, ficou paralisada, não tomou uma decisão concreta. Então, se tomar uma decisão ruim também traz consequências ruins, não tomar uma decisão, ficar apático em relação à situação, também traz consequências ruins. Se você está num momento de dificuldade e não toma nenhum tipo de decisão, a coisa só tende a piorar. Eu conto isso não com orgulho, mas com dor no coração, mas eu quero contar isso para mostrar que eu não sou nenhum tipo de super-homem, né, que estou aqui falando e eu sou superior, mas às vezes eu dou umas fraquezas também. Eu lembro quando a Júlia operou das amígdalas, uma vez ela estava aqui em casa, nós estávamos todos aqui em casa, ela estava de recuperação ainda, e de repente ela começou a vomitar sangue. E vomitou sangue, mas muito sangue mesmo. Eu falei, caramba, como é que tem sangue nessa criança? Quando eu olhei aquela cena, a Alessandra me chamou, estava segurando a Júlia estava com uma cara boa, normal, mas eu olhei aquela cena, em vez de tomar uma decisão logo, né, porque talvez minha filha poderia estar sofrendo um ataque, poderia estar morrendo, eu paralisei, comecei a passar mal, olhei para aquela cena, a Alessandra, vamos lá, pega o carro, aí liga o carro, vai, liga para o médico, e tomou as rédeas da situação, e eu fiquei paralisado, apático. Agora imagina se eu estivesse sozinho nessa. A situação seria totalmente diferente. Eu estava falando com a minha esposa esses dias sobre um casal de pessoas cristãs, que estão vivendo uma fase horrível, uma fase terrível no casamento. Porém, eles não acham correto se separar, né? Eles são cristãos, então eles não vão se separar, mas ao mesmo tempo nenhum dos dois abre mão daquilo que eles pensam, nenhum abre mão do seu ego, nenhum tem coragem de se humilhar diante do outro, nenhum tem coragem de tentar de novo. Então, esse tipo de gente está vivendo o pior dos 2 mundos, porque eles não podem se separar, mas também não querem ficar bem no casamento. Então, eles estão vivendo a inércia, o não tomar decisão, e a coisa está afundando, e o Elimeleque morreu, e os filhos casaram errado, e os filhos morreram, e vai continuar aí, Noemi. Nós temos que agir, temos que tomar as decisões, temos que olhar para qual é a vontade de Deus e buscar as decisões. O que o texto nos mostra é que quando nós estamos num caminho, mesmo errado, se nós não mexermos, parece que fica tão confortável para não mudarmos, nós vamos continuando no caminho errado. Vai ficar tudo bem. E aquilo parece que já não mexe mais com a gente, não causa uma revolta na gente, a gente vai ficando tranquilo. Parece que está dando certo, beleza, vamos levando a vida aí e vamos ver o que dá. Mas olha só o caminho que eles chegaram. Morreu os 2 filhos, morreu o marido. Agora, essa mulher, sem ninguém do sexo masculino próximo a ela, ninguém da sua família, e ainda com 2 mulheres estrangeiras, com 2 noras, para ela cuidar, numa terra estrangeira que ela não conhece ninguém. E como nós sabemos, a cultura daquela época, por muitas vezes machista, uma mulher viver sozinha, né, sem um parceiro ali, era algo extremamente perigoso, não somente na questão da violência física, da violência sexual, mas também do cuidado, porque nenhum homem iria cuidar ou ter
compaixão de ajudar aquelas pessoas. Elas estavam vivendo um momento totalmente difícil. Quando tomamos decisões ruins, o final é ruim. Talvez na sua vida, na minha vida, não seja tão trágico como o final dessa mulher aqui. Perder todo mundo, perder os filhos, perder o marido. Mas, de qualquer forma, o final é ruim. A lição que eu quero deixar aqui é: ou nós mudamos de caminho, ou nós voltamos, ou as coisas vão dar ruim. Se nós não seguirmos a vontade de Deus, enquanto nossas decisões, e todas as decisões, tá? Decisões em relação ao trabalho, em relação à família, em relação aos filhos, em relação ao emprego, em relação ao casamento, em relação ao ministério, em relação à vida pessoal, em relação às coisas de diversão, todas elas. Se nós não tomarmos as melhores decisões, nós vamos para o caminho errado. A lição desse trecho aqui, desses versículos, nós precisamos entender quem é o provedor do nosso lar. Quem é o provedor da nossa família. E quem é? Quem é? Talvez o maridão levantou aí e falou: eu bato no peito aqui que eu sou homem, eu sou macho, eu sou o provedor da minha casa. Errado. Talvez a mulher levantou e falou: não é você não, somos nós, tá? Porque eu também trabalho, eu trago renda para essa família, eu cuido das crianças, e muitas vezes você, bananão, eu que estou cuidando da casa. Errado. O provedor da nossa casa, o provedor da nossa família, do nosso lar, o provedor da nossa vida é Deus. Deus é o provedor. A Ele toda a glória. É Ele que nos dá o pão nosso de cada dia. É somente do lado dele que nós podemos vencer e podemos enxergar tudo isso. Então, se é Deus, vamos seguir a vontade de Deus. Vamos buscar a vontade de Deus. Nos momentos de dificuldade, e nos momentos de problema, em que nós não sabemos que decisão tomar, vamos buscar a Deus. Buscar aquilo que Deus deseja para a nossa vida. Talvez essa situação ruim que você esteja passando, essa falta de pão, esse momento difícil, é Deus querendo disciplinar. É para que você e eu possamos voltar a entender quem nós somos e quem Ele é. E podemos enxergar que é Ele quem supre nossas necessidades. Difícil, né? Muitas vezes é difícil. Difícil o tempo que nós estamos vivendo. Difícil esse momento. Mas as coisas da vida, elas são assim. Uma hora para outra as coisas podem mudar. Mas nós temos que aprender a lidar com elas. A história, ela não se trata de uma tragédia. Nós vamos continuar essa história mais para frente, mas pensa sobre isso hoje. Tomar decisões, não à base de sentimentos, tomar decisões, não ficar apático e tomar decisões pensando sempre naquilo que Deus quer para nós, porque isso é o melhor. Tá bom? Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos instrui, nos ajuda, nos auxilia a buscarmos o melhor caminho. Eu te louvo, Pai, porque mesmo distante o Senhor nos une com nossos irmãos. O Senhor fala conosco de uma forma especial, específica, e que o Senhor esteja cuidando de cada um de nós, Pai, para que possamos ter a capacidade de raciocinar e pensar e ter o intelecto voltado à sua palavra para tomar as melhores decisões da nossa vida. Obrigado, Pai, porque mesmo em meio à dificuldade, o Senhor está cuidando de nós. Eu peço que o Senhor esteja olhando, Pai, por cada irmão que está passando por momentos difíceis agora, seja por causa da pandemia, seja por causa de saúde, emprego, qualquer tipo de situação, Pai. Eu peço que o Senhor olhe por eles e para que eles também possam olhar para o Senhor nesses momentos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Desculpa se eu enrolei muito hoje, estou longe aqui das câmeras, mas eu vou me acostumar com isso aqui, tá bom? Deus abençoe, uma boa noite para cada um.